Certa vez um pastor, ele contou a história, um pastor americano, ele contou a história de quando ele tinha 10 anos de idade. O seu pai tinha idade avançada para ir para a Segunda Guerra Mundial, já tinha começado a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já tinham entrado na guerra, e o seu pai queria servir de alguma forma, mas não tinha mais idade para isso. Então eles se mudaram para uma cidade para o pai dele trabalhasse numa fábrica de armas. E depois de algum tempo, não se sabe por quê, se foi alguma coisa do trabalho, alguma outra coisa, o pai dele começou a ficar doente, enfraquecer cada vez mais. E naquela época a medicina não era tão avançada, não descobria o que era. Mas o pai dele foi cada vez ficando pior. E ele conta que certa vez, quando ele tinha 10 anos de idade, ele passou na frente do quarto do pai dele, o pai dele mal falava mais, apenas sussurrava. Ele passou na frente do quarto do pai e o pai dele o chamou. Colocou ele para se assentar do lado e mesmo sussurrando, o pai dele começou a falar como se fosse uma despedida. Mas a dar conselhos para aquele garoto, falando como ele deveria proceder com a mãe dele, com os irmãos, como que tipo de homem ele deveria ser no futuro, e começou a passar vários conselhos a respeito da vida. E depois de algum tempo, o pai se despede do filho, o filho volta, esse rapaz volta para o seu quarto, e quando ele chega no quarto dele, ele percebe que provavelmente essa tinha sido a última conversa que ele queria ter com o pai dele. Por isso que aquela conversa tinha sido tão intensa e o pai falou tudo que tinha que falar. Falou tudo que tinha que falar. Depois ele conta que por um milagre de Deus, Deus salvou o pai dele daquela doença, viveu muitos anos depois, mas que aquela conversa nunca saiu da cabeça dele. Aquela conversa sempre ficou martelando, porque ele imaginou que seria a última conversa e o pai falou tudo como se fosse uma despedida. E de fato, quando alguém está prestes a morrer, talvez seja o momento em que a pessoa mais fale o que é mais importante para ela. Está prestes a morrer, naquele momento ela vai falar o que é mais importante. Talvez no seu leito de morte, ela vai dizer os seus últimos conselhos, as suas últimas despedidas, talvez as suas últimas revelações da sua vida. Talvez a morte revele muitas pessoas. O que nós vamos começar a meditar a partir de hoje são as últimas palavras de Jesus antes da sua morte. Jesus está apenas a menos de um dia da sua morte e ele vai dizer não que o que ele falou antes não era importante, mas as suas últimas palavras, agora se dirigindo apenas aos seus discípulos, as suas recomendações finais para os seus discípulos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos meditar hoje apenas até o verso 20. Mas o Evangelho de João, capítulo 13, até o capítulo 17, acontece todo esse discurso acontece dentro do mesmo cenário. Apenas para os irmãos entenderem a cronologia dos fatos, aqui João não nos ajuda tanto, porque não é tanta a preocupação dele, mas Lucas, principalmente, nos ajuda bastante. O que a maioria dos estudiosos, dos pastores entendem, que a cronologia dos últimos minutos de Jesus, as últimas horas de Jesus foi a seguinte. Na quinta-feira à noite, ele toma a sua última ceia, onde ele vai lavar os pés dos discípulos, que é exatamente o nosso texto de hoje. Isso na quinta-feira à noite. E ali acontecem algumas coisas. Então, Judas sai para trair Jesus. Na verdade, já estava combinado até antes da ceia, mas ali ele sai para colocar em prática o seu plano. Acaba aquela ceia. Jesus, com alguns discípulos, se dirigem ao Getsemane para orar. Ali no Getsemane, Jesus é preso.
Ele passa a madrugada preso, sendo esbofeteado, passando por várias situações ali. Na sexta pela manhã, tem aquela situação que o galo canta 3 vezes para Pedro logo de manhã. Mas de manhã ele é julgado, ele é interrogado por Pilatos, por Herodes, por Pilatos novamente. E ao meio-dia Jesus é crucificado, da sexta-feira. Mas a sua agonia dura 3 horas, até as 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde. Que alguns dizem que provavelmente era exatamente a hora que Jesus morreu, às 3 horas da tarde, era exatamente o momento que os cordeiros, os animais estavam sendo mortos no templo para a celebração da Páscoa, exatamente na mesma hora. Mas Jesus morre às 3 horas da tarde, mas as coisas acontecem muito rápido, porque o sepultamento de Jesus precisa acontecer no máximo até às 18 horas, porque às 18 horas começa o sábado judeu, no sábado eles não podem trabalhar. Então, das 3 até às 6 horas, corre até Pilatos, pede autorização para tirar o corpo de Jesus, arruma o sepulcro, enrola o corpo de Jesus nos panos. Só que é tão rápido que não dá tempo de colocar os perfumes no corpo de Jesus. Eles sepultam, e é isso que justifica as mulheres no domingo de manhã voltarem ao sepulcro de Jesus para terminar todo o ritual deles, porque não tinha dado tempo. Então, por isso que as mulheres domingo de manhã vão até o sepulcro e descobrem que o sepulcro está vazio. Essas são as últimas horas até a ressurreição de Jesus, principalmente olhando para o Evangelho de Lucas. Mas o capítulo 13 do Evangelho de João até o capítulo 17, 5 capítulos, acontece só na quinta-feira à noite, na última ceia. Muitas vezes a gente pensa que foi algo muito rápido, que foi ali, eles comeram, Jesus lava os pés dos discípulos, fala: Judas, vai fazer o que você tem que fazer, partiu de Getsemane para orar. Não. À luz do Evangelho de João, acontece muitas coisas, e é exatamente as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos antes da sua morte, antes de ser crucificado na cruz. São palavras de extremo valor, de muita importância, e na narrativa do capítulo 13, quem está escrevendo é o apóstolo João. E é curioso que ele está exatamente na última ceia ao lado de Jesus. Porque quando mais para frente nós vamos estudar nos próximos domingos, que Jesus fala que alguém iria traí-lo. E Pedro, no outro lado da mesa, vira para João, pergunta para Jesus quem é. E fala que Pedro encosta sua cabeça perto do peito de Jesus, porque ele está ao lado, e pergunta: Senhor, quem irá traí-lo? Então, quem está narrando todo esse discurso estava literalmente do lado do mestre. Ele ouviu tudo que o mestre falou. Ele conhece essa noite em detalhes. Ele conhece a crucificação em detalhes. Porque, aliás, ele foi o único que não fugiu da crucificação. O único apóstolo que estava lá era João. Ele conhece esse processo de maneira detalhada. E talvez a melhor pessoa para nos contar essa história é o apóstolo João, através do seu evangelho. Mas hoje nós vamos ficar apenas, é um capítulo grande, daria para a gente ver ele inteiro. Mas só essa primeira parte é um texto extremamente precioso, que nós conhecemos muito bem. Mas que é sempre importante lembrarmos desse texto. Porque muitas vezes, como é fácil nos esquecermos de coisas básicas da vida cristã. Como é fácil nos esquecermos do que é o evangelho. Como é fácil nos esquecermos, nos prendemos a tantas discussões, a tantas questões. E nós nos esquecemos o porquê estamos aqui. Nós nos esquecemos o porquê nós somos salvos. Nós nos esquecemos do básico. E como é importante nos lembrarmos desse texto. E uma das ênfases de Jesus nesses 5 próximos capítulos é o amor de Jesus. Ele vai falar muito do seu amor. Ele fala para os seus discípulos que ele ama os seus discípulos assim como o Pai o amou. Que um deve amar aos outros assim como o Pai os amou e assim como ele amou os seus discípulos. É uma das ênfases também da sua primeira carta, em 1 João, é o amor.
E Jesus vai dizer várias vezes: eu amo vocês. Fazeis isso por causa do amor. E o que nós vamos ver, a primeira lição que Jesus vai nos ensinar através desse texto, é o seu amor através do seu serviço. Jesus demonstra o seu amor servindo ao próximo. Vamos ler o texto. Nós vamos ler, na verdade, vamos lendo aos poucos. É um texto muito conhecido, mas nós vamos lendo aos poucos, caminhando aqui. Vamos ler primeiramente versos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus, João 13, versos 1 a 4. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tinha confiado tudo nas suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Vamos parar por aqui. Se a gente olhar um pouco a cronologia do Evangelho de João, no capítulo 12, ele começa dizendo 6 dias antes da Páscoa. Ou seja, 6 dias antes da sexta-feira que ele morre. No verso 12, fala no dia seguinte, ou seja, falta 5 dias. Depois, os eventos que acontecem, nós não sabemos quais exatos, mas agora quando chega no capítulo 13, João nos posiciona em relação ao momento que está acontecendo. Ele fala que antes da festa da Páscoa, antes dos animais sendo mortos, aquela coisa toda, na quinta-feira à noite, que para o judeu já era sexta-feira, já era Páscoa, e já chegando a hora de Jesus passar deste mundo, João fala, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa ideia de Jesus ter amado até o fim é que Jesus amou ao máximo. Jesus amou completamente. Jesus amou com toda a sua força. Esse é o amor de Jesus. É dessa forma que Jesus ama. E, meus irmãos, nós precisamos conversar a respeito disso, sobre o amor de Jesus. Porque muitas vezes nós temos em nossa mente que se nós pecarmos, Jesus vai nos amar menos. Ou ao contrário, eu vou servir, eu vou para a igreja, eu vou dar o meu máximo, eu vou ser o melhor cristão possível e Jesus vai me amar mais. Mas olha o que João nos fala, que Jesus amou o mundo até o fim, com o seu amor máximo. Não existe nada, absolutamente nada que possamos fazer que vai fazer Deus nos amar menos. Absolutamente nada. Mas não tem nada que possamos fazer que vai Jesus nos amar mais, porque Ele já amou com o seu máximo. É por causa disso que Paulo fala em Romanos capítulo 8 que nada nos separará do amor de Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é o máximo, é a força. Não existe pecado, não existe culpa maior do que o amor de Deus. Não existe. E é exatamente isso que Jesus vai mostrar nos próximos 5 capítulos, o seu amor. O seu amor ao nível máximo, com toda a sua capacidade, com toda a sua força. É isso que vai acontecer. E fala que durante a ceia, talvez na sua versão, fala que depois da ceia, mas aconteceu naquele momento. Já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. À luz de Lucas, do Evangelho de Lucas, antes da ceia, Judas já havia tratado com os fariseus para trair Jesus. Já estava combinado. E é muito estranho a gente ver que o diabo já tinha posto no coração de Judas, mas Judas não era culpado. Sim, ele era culpado. Ele foi tentado por Satanás a trair Jesus e ele caiu na tentação. E aqui ele já estava tudo na mente de Judas já estava tudo planejado.
Mas o verso 3 fala algo que nos chama a atenção. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo nas suas mãos a respeito de Jesus. E ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. O que João está falando? Que Jesus, ele já tinha recebido tudo do Pai. Já tinha recebido autoridade, já tinha poder. E no Evangelho de capítulo 5 de João, Jesus fala: o Pai já me deu tudo para eu fazer, já me deu poder para julgar. Agora imagina Jesus, já faz a vontade do Pai, tem toda a autoridade para fazer a vontade do Pai. Do seu lado tem alguém que já combinou de traí-lo. E o que ele faz diante desse cenário? Ele lava os pés dos discípulos. É assim que ele usa a sua autoridade. É assim que ele usa o seu poder. Não é para eliminar Judas. Não é para eliminar qualquer problema. Ele usa para servir. E nós precisamos entender um pouco o que acontece aqui. Verso 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Verso 5. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Essa prática era muito comum naquela época, principalmente na região onde eles estavam, Jerusalém, região da Judéia, que é uma região desértica, um deserto. Mas ao norte tem mais campos, plantas, mas na Judéia é muito deserto. Agora imagina um deserto de 40 graus, talvez. Não tinha tênis, não tinha o seu Nike, era sandália. E ali muitos não andavam a cavalo, carro, era a pé. Agora imagina andar o dia inteiro de sandália, na terra, como que não está esse pé? Devia estar uma beleza, esse pé limpinho, né? E era muito comum, quando a gente vai comer, o que a gente faz? O que a gente lava? As mãos. Só que naquela época, as mesas não eram como a nossa mesa, eram mesas baixas, as mesas. E quando as pessoas para comer, eu não vou fazer aqui, eu não sei se eu levanto depois, mas eles sentavam, literalmente tinha uma esteira fina, mas praticamente sentavam no chão com os pés do lado, virado para o lado. Recentemente eu tive um treinamento sobre a cultura árabe, não árabe, cultura muçulmana, na verdade. Árabe não necessariamente é muçulmano. E eles nos ensinaram como os muçulmanos comem. E é muito parecido. É uma mesa baixa, se sentam, normalmente apoiado com o braço esquerdo e os pés para o lado. Agora me imagina, meus irmãos, você vai se sentar e do seu lado tem um pé preto de terra. Não tem nem como comer. Não tem como comer. Então era muito comum quando alguém chegava numa casa como visita, não lavar as mãos, mas lavar os pés. Essa era a prática por causa dessa cultura deles. Eles lavavam os pés. Normalmente, quando chegava na casa, o dono da casa, se ele tivesse condições, ele pegava um escravo para fazer isso, normalmente o pior escravo. Alguns estudiosos dizem que, na verdade, era tão humilhante fazer isso, que mesmo que tivesse um escravo judeu, não era ele que fazia isso, era um escravo gentil, não judeu. De tão humilhante que era essa tarefa. Era o pior dos escravos que fazia isso. Era o escravo mais baixo, a não ser que tinha que não tinha outra situação. Mas se aquela casa tinha escravos não judeus, quem iria fazer essa tarefa era esse escravo. Porque era uma situação extremamente humilhante fazer isso na cultura deles. Mas é exatamente o que Jesus faz. Jesus demonstra a sua autoridade, não derrotando o mal, não derrotando Judas Iscariotes. Ele faz isso tomando o papel do escravo mais humilde, mais pobre, talvez se assemelhando a um gentil. É isso que Jesus faz. É essa atitude que ele toma. Ele pega, ele troca de roupa, ele coloca uma roupa de servo, ele amarra uma toalha na sua cintura, ele se cinge de uma toalha,
ele vai, discípulo por discípulo, lavando os pés desses discípulos. Nós vamos comentar daqui a pouco se hoje nós devemos ter essa prática. Daqui a pouco nós vamos conversar a respeito disso. Mas é isso que Jesus faz. Mas imagina a situação constrangedora. Aqueles discípulos, os 12, estavam há quase 3 anos seguindo Jesus. Jesus era o mestre, o rabi, o professor, aqueles a que todos seguiam, aquele que multidões seguiam. Esse era Jesus. E agora, esse mesmo Jesus se agacha e começa a lavar aqueles pés sujos. Alguém tinha que reclamar dessa situação. E nada mais, nada menos do que Pedro para fazer isso. Sempre tem que ser Pedro. Mas eu admiro a coragem de Pedro. Às vezes fala, nossa, acho que todo mundo estava pensando a mesma coisa. Pedro foi aquele que teve coragem de falar, né? E Pedro, na verdade, ele foi corajoso, ignorante sobre o que está acontecendo. Mas ele foi corajoso, porque no verso 6 ele fala: quando ele se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. E se você reparar no Evangelho de João, essa situação acontece várias vezes. Jesus faz algo, os discípulos não entendem, e Jesus fala: depois vocês vão entender. Depois, quando eu morrer, ressuscitar, vocês vão receber o Espírito Santo e as coisas vão ficar claras na mente de vocês. Verso 8. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Nós precisamos entender essa questão. É claro que por trás disso existe um simbolismo. Ou seja, na verdade, isso é um símbolo de uma outra coisa que está acontecendo aqui. Jesus está falando a respeito de um lavar de pés. E aqui tem duas questões muito importantes. Ele fala que se não lavar os pés, que se a pessoa não for lavada, não terá parte comigo. Aqui ter parte é fazer parte, é pertencer a Jesus. E só pode pertencer a Jesus aquele que é lavado por Jesus. Aquele que é lavado por Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Aquele que tem os seus pecados lavados por Cristo Jesus. Só tem parte, só pertence a Deus, como no capítulo 1, verso 2 fala: só é filho de Deus aquele que é lavado por Jesus. Aquele a quem Jesus já lavou os seus pecados através do seu sangue. É isso que Jesus está falando aqui. E isso nada mais é um simbolismo da nossa salvação. Jesus está falando: Pedro, depois você vai entender. Mas hoje nós já entendemos. O apóstolo João já está explicando para a gente que, na verdade, isso era um símbolo do lavar do sangue de Jesus dos nossos pecados. E essa é a única forma de pertencer a Jesus. No capítulo seguinte, capítulo 14, verso 6, os irmãos eu creio que sabem de cor. O irmão João eu sei que sabe de cor. João 14, 6. Pode falar. Isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém tem acesso ao Pai se não for lavado por Jesus. Se não for regenerado por Jesus. Que não tem os seus pecados lavados. É isso que Jesus está dizendo. Mas com a indagação de Pedro, alguma coisa acontece aqui. Porque Pedro fala: então Jesus, já que é assim, lava tudo. Lava as mãos, lava a cabeça, vamos tomar um banho completo aqui. Faz tudo isso. E Jesus fala o seguinte: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés,
pois quanto aos mais, está todo limpo. E vocês já estão limpos, mas não todos. Ao que parece aqui, Jesus está falando, pelo menos da forma como eu entendo, de dois momentos diferentes. Ele fala que a nossa limpeza para a salvação acontece uma vez apenas. Mas depois disso, existe uma outra limpeza que nós chamamos de santificação. Que isso nós somos purificados, nós somos santificados. É o processo de nós tirarmos o nosso velho homem, a nossa natureza pecaminosa e nos revestirmos do novo homem, da nova natureza em Deus. É um processo de santificação que vai durar a nossa vida inteira. Um processo onde nós cada vez nos parecemos mais com Jesus. Jesus fala, o processo de lavar para a salvação é uma única vez. Mas o processo de santificação, de purificação, de uma lavagem para a santificação é um processo que vai durar. Mas olha como ele termina o verso 10. E vocês estão limpos, mas não todos. Quem é aí que não está limpo? Judas Iscariotes. Mas os pés de Judas foram lavados? Foram lavados. E nós precisamos entender que às vezes, ou melhor, sempre, os ritos, o batismo, a ceia e outras coisas, é um simbolismo que muitas vezes não reflete o que está no coração. O rito não salva ninguém. O que Jesus está falando, Judas teve os seus pés lavados, mas ele não era salvo. Ele não era salvo. Isso nos alerta muito para a nossa questão de religiosidade. Muitas vezes nós parecemos cristãos, temos uma vida aparente de cristãos, mas não temos o coração transformado. Nós não somos lavados por Jesus. Porque só é lavado aquele que crê em Jesus como seu Salvador. E infelizmente pode ter pessoas no nosso meio assim. Pessoas que frequentam a igreja, dá dízimo, dá oferta, vai nas viagens missionárias, mas não são lavadas por Jesus. Judas teve os seus pés lavados, mas não foi regenerado por Jesus. E isso pode acontecer. Olha o verso 11, a partir do verso 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Agora ele explica quem é esse que não estava lavado, que não estava limpo. Foi por isso que ele disse, nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Então, todo esse processo de lavar os pés dos discípulos, primeiro, tem a ver com a nossa salvação, tem a ver com a nossa santificação e tem a ver com o nosso serviço. Porque Jesus, ele fala, eu vou explicar por que eu fiz isso, para lhes dar exemplo sobre o que vocês devem fazer. Se eu sendo mestre, eu sendo o que eu sou, o Messias, o próprio Deus encarnado, fiz isso, vocês devem fazer uns pelos outros. Imagina na cabeça dos discípulos, eu vou ter que lavar o pé de Pedro? O pé de João? O pé de Tiago? Não. Mas é isso que Jesus está fazendo. Jesus fala, se eu fiz isso com vocês, façam isso entre vocês também. Façam isso. E Jesus nos deixou o exemplo sobre o que é
serviço. Abra sua Bíblia rapidamente para Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Verso 45. Esse texto acontece antes da ceia, ok? É uma narrativa antes da ceia. Mas acontece no contexto onde Tiago e João pedem para ter posições, cadeiras de alta posição no reino de Deus. E Jesus diz o seguinte, Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir. Tem uma frase muito conhecida, provavelmente muitas já ouviram aqui. Não sabe quem disse essa frase, provavelmente foi o pastor Davi Cox, fundador do Seminário Bíblico Palavra da Vida, que ele diz o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. E é exatamente o que Jesus está nos ensinando. Que Jesus está mostrando o seu amor máximo, através do serviço. Servindo aquelas pessoas, servindo aos seus discípulos, servindo às demais pessoas. Voltando para João, versos 18, 19 e 20. Não fala a respeito de todos vocês, pois eu conheço aquele que eu escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isto, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo. Quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aqui Jesus faz uma menção no Salmo 41, perdão, eu anotei aqui e eu perdi. Salmo 41, verso 9, isso mesmo. Onde Davi fala de traição para um amigo dele. Davi fala que ele foi traído por um amigo dele. Jesus usa esse mesmo versículo falando que alguém do seu meio iria traí-lo. Mas Jesus, meus irmãos, com esse texto, ele nos deixou um exemplo incrível sobre o que é ser cristão. E isso para nós é um grande desafio, porque nós somos egoístas por natureza, por causa da nossa natureza pecaminosa. Nós queremos ser servidos, nós queremos as coisas para nós, mas o que caracteriza o serviço cristão é pensar menos em si mesmo e pensar mais no outro. É o que o apóstolo Paulo sempre está ensinando. Quando ele vai para Filipenses, o texto também muito conhecido, capítulo 2, verso 5. Filipenses 2, 5. Ele diz o seguinte: tenho vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ou algumas versões têm a mesma atitude de Jesus. Que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós devemos ter a mesma atitude, ter o mesmo modo de pensar de Cristo. E o que Cristo fez? Se humilhou. Teve atitude de servo. Se tornou um servo. Na verdade, o cristianismo, a fé cristã, tem a ver com isso. Onde nós deixamos de ser egoístas, o ego, o eu, e passamos a ser outrocêntricos. O outro se torna o centro.
Nos versículos anteriores de Filipenses 2, ele fala: considere o outro superior a si mesmo. Isso é uma vida de humildade. O apóstolo Pedro, aparentemente, a gente pensa, Pedro foi humilde. Não vai lavar meus pés, Jesus. Mas não. Na verdade, o que estava por trás eram outras coisas, expectativas diferentes a respeito de Jesus. A expectativa de que Jesus seria o libertador político, talvez. Mas o que Jesus vai nos ensinar com a sua própria vida, que a fé cristã é uma fé que tira o foco de você mesmo. E onde você vive em função do outro, pensando no outro, ajudando o outro, servindo ao outro. É exatamente a respeito disso que é a fé cristã. E isso vai totalmente ao encontro do que eu e você somos por natureza pecaminosa. Mas é exatamente isso que nós precisamos mudar em nossos corações. É exatamente essa prática de ser, ao invés de servirmos aos nossos próprios interesses, servimos ao interesse dos outros. Nos preocuparmos com os interesses dos outros, com as preocupações dos outros. É isso que é ser um servo de Jesus. Eu queria trazer algumas questões para nós pensarmos, um pouco mais práticas, que esse texto nos ensina, a respeito de João capítulo 3, no lavar aos pés de Jesus. A primeira coisa que nós podemos aprender é que humildade acontece sem ser anunciada. Jesus não chegou, discípulos, preparem-se que agora eu vou dar uma demonstração de humildade. Ele fez isso? Não, ele simplesmente tirou, trocou suas roupas, se cingiu e começou sem dar aviso nenhum. É claro que depois ele pergunta aos seus discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? É porque ele tinha uma lição para com isso. Mas uma atitude de humildade acontece sem ser anunciada. Quando nós anunciamos a nossa humildade, as nossas obras humildes, a nossa obra se torna corrompida pelo orgulho. Sabe aquela pessoa, tem um orgulho da minha humildade? Já viu isso? Olha como eu sou humilde. Aquela pessoa que promove as suas boas obras. Olha o que eu fiz. Olha como eu ajudei. Não anuncie. Não anuncie. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você tem feito. Humildade acontece sem ser anunciada. Segunda coisa, humildade é estar disposto a receber serviço sem constrangimento. Alguém já serviu você? E você já foi servido por alguém? É constrangedor às vezes, né? A gente fica meio sem jeito. Por exemplo, talvez uma oferta de dinheiro. Talvez uma situação difícil que você está passando, alguém oferta para você. Não, meu irmão, não faz isso não. Ou está passando por dificuldades, alguém ajuda com uma cesta básica. Não precisava. Já percebeu como nós temos dificuldades em sermos ajudados? Em recebermos ajuda? Mesmo que está tudo mal. Não precisa. Nós temos essa dificuldade. Porque nós não percebemos a graça que é ser ajudados. E nós não percebemos a graça que aquela pessoa está desfrutando em ajudar. Meus irmãos, a alegria de uma pessoa humilde o contentamento está simplesmente em ajudar. Em simplesmente ajudar. A satisfação está em ajudar. Não é um sacrifício para quem ajuda de fato. A pessoa está ajudando com alegria. Mas nós temos dificuldade em sermos ajudados. Tem humildade de receber também. De aprender a receber como graça de Deus. Porque nós somos salvos pela graça de Deus. Sem merecer nada. Tenhamos essa humildade também. Terceiro, humildade não é sinal de fraqueza. Aliás, Jesus foi humilde. E ele é o próprio Deus. Ser humilde não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, eu entendo que humildade é um sinal de força. É um sinal de força. Uma humildade genuína.
Quarto, humildade não discrimina ninguém. Eu vou ser humilde com aquela pessoa porque aquela pessoa foi boa comigo ou porque aquela pessoa tem algo para me dar. Isso não é humildade. Humildade não discrimina, ajuda quem precisa. É humilde com todos. É disso que se trata a humildade. É disso que se trata. Dentro dessas coisas, alguns pensamentos também. Humildade inclui servir uns aos outros, não apenas ao Senhor. Não, eu vou servir a igreja, eu vou servir a Deus, mas humildade é servir o seu irmão. É servir o seu próximo. Já temos falado a respeito disso aqui juntos. E humildade só pode ser vivenciada por meio de humildade em ação. Não adianta você falar, eu sou humilde, sejamos humildes. É na prática. É nas atitudes que demonstramos humildade. Mas eu quero ser ainda mais específico. Como que nós podemos ser humildes? Ou não humildes, mas servindo uns aos outros na nossa igreja. E uma das formas é servir nos ministérios da igreja. Quando você serve no ministério, mídia, som, louvor ou o que for, você está servindo aos seus irmãos. Para que o culto aconteça. Para que o culto seja mais agradável. Então, quando você se serve, mesmo em áreas técnicas, você está servindo um ao outro. Você está fazendo isso. Outra coisa, maneira de servirmos, é colocando em prática os nossos dons. Você sabe qual que é o seu dom? Meu dom é de ensinar. Ensine. Meu dom é de contribuição. Contribua. É de misericórdia. Seja misericordioso. Sirva uns aos outros com seus dons. Os dons são para a edificação da igreja. Use os seus dons na igreja. Assim você estará servindo uns aos outros. Faça isso. Outra forma de servirmos uns aos outros. Algo que nós falamos pouco, muitas vezes. Discipule. Você estudar a Bíblia com outro. Você acompanhar a vida de outro. Estar junto com outra pessoa. Acompanhando, estando perto de outra pessoa. Discipulado não é só estudar a Bíblia com outro. É você viver junto com aquela outra pessoa. É você estar junto. Aprendendo na Bíblia e aprendendo na prática. Ensinando na prática. Esteja fazendo isso. Sirva uns aos outros. E por último, uma forma de servir uns aos outros é abrindo mão dos seus próprios interesses. Por exemplo, às vezes, nunca aconteceu aqui, não que eu saiba, mas apenas para ilustração. Temos algumas pessoas aqui na nossa igreja que têm dificuldades para andar. A irmã Alessandra, por exemplo. A irmã Terezinha, por causa da sua idade. E por causa disso, elas têm que colocar o carro aqui dentro. Por causa da distância para poder andar. Né? E talvez você coloque o seu carro ali na frente. Nós pedimos, irmão, por gentileza, tem como retirar o seu carro para que o outro entre? Não. Cheguei cedo para colocar meu carro ali. Vai ficar ali. Não, não é essa a atitude. Não é assim que nós servimos uns aos outros. Serviço é abrir mão dos nossos próprios interesses. É abrir mão da minha vontade. Abrir mão do que eu quero. Eu quero que seja assim, não. E para ajudar meu irmão, eu vou abrir mão de alguma coisa. Abrir mão talvez de um recurso financeiro. Abrir mão do meu tempo, talvez. Abrir mão do meu lugar. Abrir mão de tantas coisas para que eu possa servir ao outro. Porque não é isso que Jesus fez? Ele abriu mão da sua glória no céu. Não deixou de ser Deus. Mas como Filipenses fala, ele esvaziou a si mesmo para servir. Para ser o servo sofredor prometido por Isaías. Lá em Isaías 53, que nós lemos no começo do culto. Meus irmãos, não sejamos humildes de palavras, mas de ação. E que nós possamos realmente ter um interesse genuíno pelas pessoas que estão ao nosso redor. Pela pessoa que está do seu lado, nos cultos. Que você possa ser intencional em se preocupar com o próximo. De ser humilde com o próximo. De servir ao próximo. Que você possa ser intencional
proposital em fazer isso. Por quê? Jesus já deu exemplo do que fazer. E nós precisamos ser iguais a Jesus. Romanos, capítulo 8. Nós já citamos um pouco, quase agora. Mas Romanos 8, 28 e 29 diz o seguinte, muito conhecido também, esses dois versículos. Mas diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos escolhidos para sermos a imagem de Jesus. E Jesus foi humilde quando esteve aqui na terra demonstrando isso na prática. Que nós sejamos assim também. A exemplo do nosso Mestre Jesus. Sei que somos falhos. Sei que já falhamos e vamos falhar nessa área. Que nós possamos, Senhor, me ajude. Que o Senhor me capacite. Que o Senhor Jesus possa viver através de nós. Para que possamos ser humildes de fato. E que a nossa vida cristã seja caracterizada pelo amor através do serviço. Que a nossa vida cristã seja caracterizada por isso.